A Umbanda nasce do encontro entre as espiritualidades africanas e indígenas. Essa é a magia dos terreiros. O som do atabaque, a vibração das palmas, o cheiro dos incensos do defumador, o gosto do tempero das comidas de santo, os saberes de pretos velhos e caboclos. Mas temos diante de nós o desafio de superar as marcas coloniais, de descolonizar os terreiros e reencantar o mundo. Mas o que isso significa? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. Saúdo a todos e peço que Oxalá abençoe a cada um e cada uma de vocês que estão assistindo esse vídeo. E antes de começar, convido para seguir a nossa página, curtir esse vídeo e fazer assim com que a nossa mensagem chegue a mais pessoas. A flecha está lançada, que ela possa alcançar mais e mais corações. Bem, então vamos falar sobre esse tema de descolonizar os terreiros. O que isso significa? A gente tem que entender que a Umbanda, ela nasce em uma determinada cultura, em uma determinada sociedade. Portanto, ela reflete as características dessa cultura e dessa sociedade, inclusive os preconceitos, inclusive as marcas coloniais. Nós vivemos em um país que passou por um processo histórico de colonização, de invasão, do território ocupado pelos povos originários. Os portugueses chegaram aqui, colonizaram essa terra, expulsaram, dizimaram e aniquilaram muitos povos indígenas. Muitos povos foram expulsos para o interior, outros foram dizimados por doenças, outros sofreram a violência física e todo tipo de violência simbólica também, com o apagamento das suas culturas. Também tivemos o processo da escravização, a vinda de africanos, homens e mulheres trazidos de África para o Brasil, transplantados da sua terra, vindos para cá na condição de escravizados. Essa história marca a formação do Brasil e influencia a nossa sociedade até os dias de hoje. E a Umbanda, como parte dessa sociedade, ela reflete muitas dessas características. Por exemplo, apesar da gente ser uma religião que cultua caboclo e preto velho, ou seja, os ancestrais africanos e indígenas, a gente ainda também tem que superar o racismo, a gente também tem que superar marcas coloniais que atravessam a nossa religião. Então eu vou abordar esse tema, dessa necessidade de descolonizar os terreiros e superar essas marcas que vêm da colonização, que vêm dessa história de formação do Brasil. Esse é um projeto ético-político da Umbanda. Político não no sentido partidário, não no sentido de vincular um partido ou outro, mas a ideia de política, de fazer política, porque todos nós somos seres políticos. Política é o debate público. Então a Umbanda tem essa missão social de contribuir para esse processo de superar essas marcas coloniais que ainda estão presentes no Brasil. E para isso é preciso que ela internamente supere também algumas marcas que ainda permanecem nos terreiros. Então, o que seria isso? Esse é um tema abordado no capítulo 2 do livro Terreiro de Caboclo. Na verdade, essa ideia de descolonizar os terreiros atravessa o livro todo. Foi um dos motivos que me levou, inclusive, a escrever um livro que tenta resgatar e valorizar as raízes indígenas dentro da Umbanda. Então, eu vou apontar 7 passos, 7 caminhos, 7 atitudes que a gente pode dizer que seriam necessárias nesse sentido de descolonizar os terreiros. O primeiro passo é resgatar e valorizar as raízes indígenas e africanas. Afinal, a Umbanda foi formada nesse encontro de culturas, as culturas no plural, trazidas de África, e as culturas
também no plural, pela sua diversidade, dos povos originários, os verdadeiros donos da terra que habitavam essa terra que hoje chamamos de Brasil, né? Então, entender a origem da Umbanda, as raízes da Umbanda, as influências indígenas e africanas é fundamental nesse processo de descolonizar os terreiros, né? Entender que o Brasil não nasceu em 1500, que aqui já tinham povos originários com uma cultura milenar, né? E que essa cultura influencia a Umbanda. Entender que os africanos trouxeram também uma cultura milenar e que essa cultura também está presente na Umbanda, seja dos povos de matriz Iorubá, dos povos Congo-Angola, né, de matriz Banto, como os Ambundos, os Bakongos. Toda essa cultura está presente dentro da Umbanda. Entender, valorizar e estudar isso é fundamental para superar essa presença, essas marcas coloniais ainda existentes na Umbanda, né? Isso significa também superar o eurocentrismo. O que significa isso? A ideia de que tudo está centralizado na Europa, de que a Europa é a fonte da cultura, né? E que os demais povos não teriam cultura. Isso não é verdade porque, como eu acabei de dizer, os povos africanos e os povos indígenas têm cultura milenar, né? Então, a influência excessiva do pensamento kardecista espírita dentro da Umbanda acaba por fortalecer uma visão eurocêntrica, né? Uma visão que em muitos momentos ela é baseada numa ideia de evolucionismo, né? O kardecismo, o espiritismo kardecista, ele foi forjado na segunda metade do século XIX, no momento em que havia difusão de ideias positivistas, né? O Kardec, ele era um pedagogo, um cientista que tinha na sua formação a influência de pensamentos positivistas, que acreditava, por exemplo, na superioridade da raça branca, né, sobre os demais povos. Inclusive se falava em raça, né? E como se existisse uma raça, a raça europeia, branca, né, caucasiana, enfim, aí, vários nomes, que fosse superior aos demais povos. Essa era uma visão que era difundida nesse período e o pensamento kardecista, de base kardecista, ele tem muita influência ainda hoje dessa visão, né? Então é preciso superar essa ideia, né? Essa hegemonia, digamos assim, né, das raízes kardecistas e valorizar mais o pensamento africano e indígena, aquilo que é chamado, né, de cosmovisão ou cosmopercepção, né, de que a maneira como os indígenas e os africanos enxergam o mundo. Então é um projeto no sentido de olhar o mundo não com os olhos europeus, espírita kardecistas, digamos assim, mas com olhos de umbandistas, com olhos que têm grande influência, raiz africana e indígena. Então o primeiro passo é esse, resgatar as raízes e resgatar esse olhar, essas visões, esses saberes, essa cosmovisão, cosmopercepção africana e indígena. O segundo passo é entender a complexidade de Exu. Tudo começa com Exu e sem Exu não se faz nada. Mas nós, muitas vezes, compreendemos erradamente a figura de Exu, sobretudo por uma influência de uma visão cristã de pecado, né, que vai entender o Exu como um ser caído, que precisa resgatar as suas falhas, que precisa superar os seus erros, que precisa vencer aquilo que ele fez de errado, né? Um ser caído, é como se fosse um anjo caído, né? O Exu muitas das vezes é visto assim, e Exu não é isso, né? Se a gente recuperar a cosmopercepção iorubá, de onde vem a figura de Exu, Exu é um orixá extremamente complexo, cheio de força, né? O orixá da comunicação, o orixá do movimento. Exu, portanto, não é um anjo caído, não é um espírito perdido que agora está buscando a luz e por isso ele vem para os terreiros para trabalhar como escravo do orixá, como alguém que vai prestar ali um serviço para pagar uma dívida.
Não é essa a visão africana. É isso que eu estou dizendo. A gente precisa superar essa visão espírita, essa visão kardecista, que vai entender, né, que um espírito ele tem que pagar uma dívida. Não é essa a visão africana, né? Então, Exu é uma figura extremamente complexa. Eu não estou, de forma alguma, querendo dizer que a gente tem que desconsiderar completamente a mensagem do Espiritismo. Tem muita coisa do Espiritismo que pode ser lida, que pode ser entendida, mas o passo fundamental é entender que essa literatura, que essa visão de mundo não dá conta da complexidade da Umbanda. O Espiritismo não explica orixá, o Espiritismo não explica caboclo, não explica preto velho, não explica Exu. Então a gente precisa valorizar a literatura de Umbanda, a literatura que tenta explicar, que tenta entender a nossa realidade, a nossa maneira de ser e de pensar. Então o segundo passo é esse, entender a complexidade de Exu. O terceiro passo é superar uma visão racionalista, uma visão que tenta colocar a espiritualidade em caixinhas. E, infelizmente, muitos autores umbandistas acabaram indo por esse caminho de tentar enquadrar algo que é tão complexo, que é a espiritualidade, em caixinhas, né? Tentando explicar tudo. E a gente tem que ter humildade de reconhecer que nós não conseguimos, nós não damos conta de explicar tudo, porque a espiritualidade ela é muito complexa. Portanto, superar uma visão racionalista que tudo tenta explicar, né? É uma visão de base iluminista, de base racionalista, é a visão de René Descartes, né? Que penso, logo existo. Você não precisa pensar, né? Em primeiro lugar, você tem que sentir, você tem que viver antes de tentar entender. Tem muita gente que entra no terreiro já querendo explicar tudo, cheio de leituras e esquece de vivenciar com o pé no chão o aprendizado de Umbanda. Então a leitura é importante, sem dúvida, mas em primeiro lugar a gente tem que aprender no chão de terreiro. É no chão de terreiro que se aprende. Pensar vem depois. Primeiro a gente tem que sentir, a gente tem que se entregar e ter a humildade de ouvir, né? Isso também é um ensinamento das filosofias do pensamento africano e indígena. Primeiro a gente ouve, para depois a gente tentar teorizar, para depois a gente tentar explicar. Então é superar essa visão racionalista. O quarto passo é superar a ideia de evolução e de progresso. Por incrível que pareça, muita gente fala em evolução, mas essa ideia não nos serve. Por quê? A ideia de evolução é baseada no evolucionismo, na ideia de que existem seres que são superiores a outros, né? Então, a gente se entende, nós, seres humanos, como superiores aos animais, aos vegetais e aos minerais. É como uma escala evolutiva, né? que se passa do mineral para o vegetal, para o animal e, por fim, chegando no ser humano até chegar, né, aquilo que dentro da obra do Allan Kardec vai ser chamado, né, dos espíritos angelicais, dos espíritos puros. É como uma linha evolutiva, uma linha reta. Volto a dizer, o pensamento, a cosmopercepção africana e indígena não entende dessa maneira. Então, essa linha reta, né, como algo que fosse uma evolução em degraus, isso não dá conta da complexidade do mundo espiritual, que é em ciclos. Portanto, a gente precisa superar a visão de que nós somos superiores aos demais seres, vegetais, minerais e animais. Não é assim que pensam, né, os ancestrais africanos e indígenas. Afinal, os orixás, eles vivem na natureza. Então, nós não somos superiores aos vegetais, nós não somos superiores aos animais, nós não somos superiores aos minerais, porque lá, junto a esses seres, também vivem os orixás. Portanto, nós temos que ter uma visão integrada de que nós somos parte da natureza, nós não somos superiores à natureza. E isso é fundamental para superar essa ideia de que nós, seres humanos, estamos aqui para dominar a natureza, né? Isso é uma visão que só gera destruição, que só gera prejuízo para toda a humanidade, para todo o ciclo da vida, né? Não só para a humanidade, mas para todo o ciclo da vida. Por quê? Porque a gente pensa que nós somos superiores,
né, que nós estamos aqui para dominar o mundo. E não é assim. Nós somos filhos e filhas da Mãe Terra, como nos ensinam os nossos a filosofia e o pensamento dos povos originários. Nós somos filhos e filhas da Mãe Terra. Portanto, temos que nos sentir parte e não superiores aos demais seres da natureza. O quinto passo é superar o sentimento e a visão de individualismo e de consumismo, que é resultado de uma visão capitalista, né, e que em muitos momentos entra dentro da Umbanda, né? A Umbanda é atravessada, ela é sufocada por esse pensamento individualista, por esse pensamento consumista, né, de que a gente vai no terreiro para resolver os nossos problemas e eu não me importo com nada que está acontecendo ali no terreiro. Superar essa visão é parte de um resgate das raízes comunitárias. A Umbanda é uma religião de base comunitária, como nos ensinam os ancestrais africanos e indígenas. Portanto, a gente precisa superar essa visão individualista e consumista de que a gente só quer resolver o nosso problema e não nos importar em nada com a comunidade terreiro. A Umbanda é uma religião que valoriza o pertencimento. Portanto, ao valorizar o pertencimento, a gente está contribuindo para superar essa visão colonial que existe em nossa sociedade, né? Que é uma visão que traz o individualismo, a busca do melhor para mim e o restante eu não me importo, né? É uma visão coletivista, né? É o princípio do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Então eu sou parte de uma comunidade, essa comunidade me constitui, me forma, me ajuda e eu também contribuo para essa comunidade. É uma visão comunitarista, de aldeia, de comunidade. Bem, o sexto passo é rever a nossa visão do mundo espiritual, né? Porque a gente tem uma visão como se o mundo espiritual ele fosse igual ao mundo da matéria, né? A gente tem essa visão de que, inclusive, né, quando a gente faz a nossa passagem, é como se a gente continuasse fazendo as mesmas coisas que faz aqui, né? Então a gente viveria para pagar uma dívida, débitos que a gente traria de outras existências, de outras encarnações. Então a gente precisa superar essa visão, porque o mundo espiritual ele é extremamente vasto e complexo. E nós, como filhos e filhas da Mãe Terra, temos que entender que o nosso espírito ele se integra com a natureza. Então o mundo espiritual não é uma mera reprodução do como é aqui o mundo material, né? Existe sim uma complexidade que foge da nossa compreensão. Então a gente tem que rever essa visão, né, do que seria o mundo espiritual. A gente não consegue dar conta de explicar, porque é algo que foge a uma visão racionalista. E por fim, o sétimo passo seria reencantar o mundo, buscando essas raízes africanas e indígenas, olhar o mundo com mais esperança. Esse é o projeto ético-político da Umbanda, semear esperanças nos corações de uma sociedade tão atravessada pelo racismo, pelo preconceito, pela discriminação. Então a Umbanda tem esse papel de levar esperança, de levar acolhimento, de levar cuidado, né? Essa é a terapêutica da Umbanda. Esse é o caminho que a Umbanda oferece, né? De acolher, de cuidar e de abraçar a todos os seres de uma sociedade, mais do que isso, né? A todos os seres vivos, né? Animais, minerais, vegetais, todas as energias, a Umbanda ela agrega, né? Então precisamos reencantar o mundo, olhar o mundo com os outros olhos, né? Então essa seria a ideia, né, do que se entende por descolonizar os terreiros, o que é superar essas marcas coloniais, né? Essas marcas que sufocam a nossa visão e nos impedem de ver o mundo de uma maneira mais diversa, múltipla, né? Toda a sua complexidade, respeitando todas as culturas. Então, nós, como umbandistas, precisamos respeitar e promover o respeito, não apenas respeitar, mas também promover o respeito com todas as culturas, com todas as formas de pensamento,
com todas as religiosidades, né? A gente tem que ser um ator que promove o respeito. E isso significa lutar contra o racismo, né? Lutar contra a LGBTIQ-fobia, né? Lutar contra todas as formas de discriminação e lutar contra essa visão colonial, né? Que, como eu disse, nos sufoca e nos impede de olhar o mundo com os olhos encantados, com os olhos realmente tomados pelos saberes dos povos indígenas e dos povos africanos. Bem, essa é uma ideia, né, que eu coloco para discussão. Quem quiser entender melhor, deixo aqui a indicação do livro Terreiro de Caboclo, a raiz indígena na Umbanda, que faz esse movimento, né, de mergulhar nas raízes indígenas, nos saberes, nos pensamentos. Eu acho que é algo a se construir, né? É um movimento, é um resgate que nós precisamos fazer dentro da Umbanda. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo. Axé, Saravá, Agüidjevete.